Por que fazemos filosofia? Eu já disse aqui que eu gosto muito das tradições filosóficas hindus, do Sanatana Dharma, filosofias budistas, taoísta, até mesmo estoica que tem a ver com isso, que todas elas têm algo em comum, a questão da espontaneidade, do insight, de você se desfazer dos conceitos e tudo que for artificial e criação humana, de impor e projetar conceitos humanos à realidade última, correto? Ou seja, todas falam de entrar em um estado fluido com a natureza, agir sem esforço, ação sem ação, intuição. Mas o que é a filosofia, senão justamente o contrário de tudo isso? Afinal, a filosofia exige muito jus de cerveau, uma expressão que aprendi com um chefe francês meu, que significa suco de cérebro, faire jus de cerveau, tipo fazer suco de cérebro, que ele usava quando ele queria que a gente usasse o cérebro para encontrar uma solução para determinado problema. Porque a filosofia é isso, ela exige bastante engajamento cerebral, muitas palavras, concentração, esforço, cognição, leitura, proliferação de ideias, ou seja, muito exercício mental. Mas toda essa ruminação intelectual é a raiz do samsara, que é o conceito central nas filosofias orientais, especialmente no budismo, hinduísmo e jainismo, que descreve o ciclo incessante de nascimento, morte e renascimento, pela qual os seres sencientes passam repetidamente. E é justamente por causa dos pensamentos excessivos que nós sofremos, porque são eles que habitualmente reforçam padrões de apego, aversão e ilusão. Eles são a causa do nosso sofrimento, ou o efeito da causa. Como escreveu o filósofo Sêneca em uma carta ao seu amigo Lucílio, procurador de Roma, nós sofremos mais em pensamento do que na realidade. Mas há algo de curioso aí. Todas essas tradições que eu comentei, elas têm como propósito nos conduzir além das preocupações mentais, para além da ruminação incessante e da proliferação de pensamentos. Elas nos convidam a ver a realidade tal como ela é, livre das distorções causadas pelos conceitos, projeções e construções da mente humana. Então, como que fica isso? Acontece que você não pode simplesmente chegar a este nível de compreensão maior da realidade, da contemplação da verdade, de ver as coisas como elas realmente são, de forma natural, intuitiva, integrada à natureza em todas as suas facetas e possibilidades, de uma hora para outra. O próprio Buda precisou passar por um longo período de aprendizado e meditação até chegar ao insight, às quatro nobres verdades, que ele fala quando ele finalmente se ilumina. E isso nos leva à resposta que queremos, que tem a ver com as quatro nobres verdades. A primeira delas, a primeira nobre verdade, é que tudo é sofrimento. Dukkha é o termo em sânscrito. O sofrimento é inescapável. Por quê? Porque tudo é sofrimento nesta vida. E quando se diz que é tudo mesmo, de forma inescapável. É um conceito muito abrangente, que diz respeito a absolutamente tudo em nossas vidas. Em um primeiro nível, e mais óbvio, nós temos o sofrimento da finitude, que se apresenta para nós através de três tipos de manifestação. A primeira manifestação é a mais óbvia de todas, o sofrimento físico e mental, como dor de cabeça, fome, sede, o medo da violência, terror psicológico no trabalho, medo de perder emprego, medo da empresa quebrar, medo do que pode acontecer com seus filhos, medo de doenças, medo da morte, etc. A outra forma é mais sutil. A sua vida está ótima, saúde plena, dinheiro não falta, filhos idem. Acontece que você para no farol e nota que é uma criancinha logo ali abandonada à própria sorte no frio e isso te faz sofrer. Você vai sofrer porque aumentou sua consciência e viu uma verdade que é maravilhosa, mas por ser humano, você não consegue praticá-la em sua plenitude. Então você vai sofrer porque você é bom e esclarecido. Mas suponha que você não liga para isso, você não liga para a criança na rua, seus membros da família vão morrer, nem mesmo se você morrer, você não liga para nada, você é frio como pedra. Aqui, o sofrimento é ainda mais profundo, porque lá no fundo ninguém é capaz de admirar uma pessoa assim, ninguém é capaz de admirar a si mesmo sendo uma pessoa assim. Você vai perceber que há algo de errado com você, com seu filho, ou quem quer que seja, desta forma. E isso também leva ao sofrimento. Depois temos um segundo nível de sofrimento, que é sobre a mudança, a insatisfação que vem da impermanência,
da mudança contínua da vida, do envelhecimento, da transitoriedade das coisas e de tudo que amamos. Você vê isso se manifestar de várias formas. Por exemplo, quando as pessoas começam a ficar mais velhas e sofrem da crise da meia-idade, começa a querer puxar aqui, ali, a colar e manter-se jovem torna-se uma obsessão. Ainda assim, nós sabemos que estamos envelhecendo e que cada momento estamos mais perto da demência, de perder quem amamos e da morte. E o terceiro nível de sofrimento, que é existencial, quando nos damos conta da interdependência de tudo e o fato de que não temos controle sobre muitos aspectos da vida. A nossa segurança e de quem amamos é frágil. Basta uma guerra, um acidente, uma pequena artéria em nosso organismo se romper e pronto. A estabilidade e permanência de tudo aquilo que mais amamos não dependem de nossos esforços e não há nada que possamos fazer. A segunda nobre verdade é que todo sofrimento tem uma causa. O sofrimento surge porque somos aprisionados por ciclos repetitivos de pensamento. Isto é, ficamos ruminando constantemente sobre nossos desejos, medos, expectativas e identidades construídas. Este padrão mental gera apego excessivo às coisas que desejamos, causando sofrimento quando não as obtemos ou quando as perdemos, e aversão exagerada às coisas que não queremos, também causando sofrimento pelo medo ou resistência que geram. Ou seja, basicamente, se você olhar bem, toda a causa do sofrimento está dividida em duas vertentes: atração e aversão. Nós sofremos porque desejamos o que não temos e não desejamos o que temos. Mas isso é reflexo de algo mais, não é a raiz do sofrimento em si, isso é o efeito. A causa é aquilo que no budismo se convencionou chamar de ignorância, ou em uma tradução mais precisa, um tipo de confusão primária sobre a natureza das coisas, porque ignorância representa a ausência de conhecimento, mas a confusão primária é uma imposição positiva, ou seja, ativa, que nós criamos sobre as coisas, sejam elas outros seres ou objetos. E aí nós chegamos à terceira nobre verdade, que é o sofrimento pode cessar. Como? Atuando na raiz do problema do sofrimento. Qual é a raiz? A confusão primeira, que a gente acabou de ver, a confusão mental, a ignorância, o padrão mental gerado por pensamentos excessivos que nos leva ao apego excessivo às coisas que desejamos e à aversão exagerada às coisas que não desejamos. Então, se a ignorância é a raiz do problema, a solução é o esclarecimento, o despertar, adquirir conhecimento para viver este conhecimento. E o que é a filosofia? É isso. Então, é preciso que você invista bastante tempo pensando, meditando, compreendendo as coisas, até chegar ao ponto em que você tenha um insight, que contemple algo maior, uma verdade que esteja além dos conceitos, pensamentos e de nós mesmos. O filósofo Ludwig Wittgenstein, ele tinha uma expressão para isso, que é chutar a escada. O que ele está dizendo é que, após usar as proposições para ascender a uma determinada compreensão, essas devem ser abandonadas ou chutadas. Essa metáfora ilustra a crença que o Wittgenstein tinha que a linguagem tem limites e que, ao atingir um certo ponto de compreensão, é necessário ultrapassar essas proposições para alcançar uma visão mais profunda do mundo. Muito antes dele, Chuang Tzu, que é um sábio taoísta, também escreveu algo nesse sentido. Diz ele que, assim, os cestos de pescar são utilizados para apanhar peixes, mas uma vez apanhado o peixe, os homens esquecem os cestos. As armadilhas são utilizadas para caçar lebres, mas uma vez apanhadas as lebres, os homens esquecem as armadilhas. As palavras são empregues para traduzir ideias, mas quando as ideias são atingidas, os homens esquecem as palavras. A linguagem, as palavras e a atividade intelectual são escadas necessárias para que o sujeito possa chegar a um determinado nível. A partir dali é outra história. Então, é por isso que fazemos filosofia. Este é o mecanismo que os mestres ensinam. E feito isso, aí sim você pode ajudar outras pessoas em relação ao sofrimento delas, não resolvendo seus problemas, que são infinitos, mas através desta compreensão da realidade, que é uma forma de ignorância e que aí está a raiz do sofrimento. Do contrário, você vai estar sempre mexendo no efeito e não na causa.
E aí, depois de muito se engajar com pensamentos, ideias, palavras e conceitos, talvez você chegue ao ponto de ser como um derviche, que dança por pura intuição. Ele flui com a música sem precisar pensar racionalmente em cada passo. Mas para dançar assim, ele passou por um longo processo de construção.